Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à nossa 13ª aula de História. Nessa aula de História nós vamos falar sobre o processo de mumificação e o julgamento de Osíris, ou seja, esse julgamento está associado à concepção dos egípcios em vida pós-morte. Tá? Então essa concepção sobre a vida pós-morte, ela está atribuída ao conceito de Osíris. Beleza? Mas antes de iniciarmos esse conteúdo novo e interessante sobre os egípcios, nós temos que considerar que na aula anterior falamos sobre um conteúdo importantíssimo, então por isso vamos fazer uma revisão rapidinha para conseguirmos compreender essa religiosidade e essas divindades egípcias, beleza? Na nossa 12ª aula de História, nós falamos sobre religião. Sobre a religião egípcia, a gente percebeu que eles levavam muito a sério. Eles consideravam a religião como uma base da vida egípcia, ou seja, o modo que eles viam o mundo era um fator principal. Eles interpretavam que o mundo era resultado de ações superiores, ou seja, essas ações superiores, elas eram provenientes de deuses, tá? Ou seja, eles eram também politeístas, porque acreditavam em uma diversidade de deuses. Nessa concepção, os deuses tinham uma característica humana e animal, simbolizavam os astros e a força da natureza. Então, diante dessas características que as divindades egípcias adotavam, nós conseguimos compreender que a composição da mentalidade egípcia é que existem dois mundos. Um mundo é o mundo dos mortos, o outro é o mundo dos homens, que é imperfeito. E a obrigação do faraó é fazer com que o mundo dos homens consiga permanecer mesmo quando houver um julgamento final. E para conseguir esse equilíbrio, o faraó tem a função importantíssima para intermediar a ordem e o equilíbrio do mundo, fazendo com que as pessoas se liguem aos deuses. Então a gente percebe que esse caráter, essa ideia religiosa egípcia, faz com que os egípcios se tornem essa população e essa civilização muito crente na religiosidade, principalmente nessas divindades que simbolizavam astros e natureza. Por isso que a gente percebe que era muito estudado no Egito antigo a astronomia, porque boa parte desses deuses eles eram representados como astros. Né? A gente pode considerar, por exemplo, o deus Ra, que é o deus do sol. Se a gente for olhar o exemplo desse deus, como ele era pintado nos papiros, nos templos, a gente percebia que tinha um disco solar em cima da sua cabeça. Então, quando a gente encontra uma divindade com um disco solar sobre a cabeça, a gente percebe que ele é proveniente desses astros e que, ao mesmo tempo, é uma divindade importante. Bom, isso a gente vai ver ainda nessa aula sobre mumificação e julgamento de Osíris, em alguns papiros, essa representatividade, e a gente vai lembrando e comentando com o decorrer do tempo. Beleza, pessoal? Bom, agora nós vamos viajar um pouco sobre esse mundo da mumificação, mas para entender os egípcios eu gostaria de fazer uma menção bem importante, pessoal. Perceba que por trás do mito e da religião sempre tem ciência, né? Por exemplo, para dizer que os deuses são astros, eles tiveram que estudar o que? Astronomia, ok? Para fazer a mumificação, eles usavam a ciência para entender o corpo humano, então eles usavam a anatomia. Ou seja, os egípcios foram fundamentais para que outros povos, quando pegassem essa contribuição cultural dos egípcios, tivessem conhecimentos maiores para entender o funcionamento do corpo, o funcionamento do sistema solar, para compreender um pouco sobre o calendário e a forma de se organizar. Isso é marcante na sociedade egípcia, que vai influenciar mais para frente os gregos. Ok? Então é muito importante para a gente compreender que
Por trás da mitologia existe a ciência, existe um estudo. Embora não acreditamos ou até acreditamos, que isso fica a critério de cada um, né? Religiosidade é fé, acredita a pessoa porque é uma coisa ligada à sua própria consciência, mas o que eu quero mostrar para vocês é essa cientificidade sendo encoberta pela religiosidade. Fala galera, então vamos continuar o nosso conteúdo sobre a mumificação. Primeiro a gente tem que compreender que para os egípcios havia existência da vida pós-morte. Então o que isso significava para eles? Que a pessoa, caso morresse, em nenhum momento ela iria desaparecer. Então eles acreditavam que o espírito do morto passaria por um julgamento. E esse julgamento, após o resultado, traria a essa pessoa um destino. O destino de, se for aprovado, viver no reino de Osíris, junto com os deuses, desfrutando o que no papiro apresentava como o seu gosto de alimento, de comida, de objetos, compartilhando uma vida juntamente com os deuses, ou a não aceitação no reino de Osíris, que resultava em uma condenação. E essa condenação, ela era terrível para os egípcios, trazia o temor porque você seria devorado por um monstro chamado Amã, que tinha o título de devorador dos mortos. Esse animal ele era bem interessante porque ele acaba fazendo uma remontagem de 3 animais existentes no Egito. O primeiro, o crocodilo. O segundo animal, o leão. E o terceiro animal, o hipopótamo. E por que isso é importante, pessoal? Porque esse deus ele vai ser uma mistura dos 3. Cabeça de crocodilo, tronco superior de leão e a parte inferior, as pernas inferiores, o próprio hipopótamo. Então, crocodilo, que era animal que predominava no rio Nilo, o leão na região deserta, né, o desértico, e o hipopótamo à margem dos rios. Então, diante disso, os 3 animais dariam origem a esse devorador dos monstros que, no momento do julgamento, ficava próximo da balança, que a gente já vai explicar esse ritual um pouco melhor, onde a própria divindade dos mortos, Anubis, faria parte desse julgamento para ver o que pesa mais e o resultado dele. Caso fosse derrotado nesse julgamento, por conta das suas ações, seria devorado por essa fera terrível que assombrava os egípcios. Pessoal, na aula anterior a gente comentou um pouco sobre isso, tá? Sobre o Osíris. A apostila ela volta com essa temática para lembrar a lenda de Osíris, que é dali que vai surgir o processo de mumificação. Quer saber o que é? Ah, não vou contar agora não. Contei lá na 12ª aula o mito do Osíris. Tem a ver com a inveja de Sete e a morte de Osíris. É dali que vai surgir o processo da mumificação, feita por Ísis, que era sua esposa e queria o melhor do marido. Beleza? Então o que ela faz? Nesse processo de mumificação, ela lava o corpo do morto, ou seja, do falecido, com a água do rio Nilo. Tá? Diante disso, em segundo momento, o segundo fator importante a ser feito é retirar os órgãos internos, né, que são eles, ó, intestino, estômago, fígado e pulmão. Tá? Então nós temos 1, 2, 3, 4 órgãos para colocar aonde? O que eles faziam com esses órgãos internos? Eles colocavam em vasos canópticos ou os canopos, tá? Que são esses aqui. Perceba que tem cada órgão a representatividade de um deus, né? Esse daqui é o Anubis, esse aqui é o deus Ra. Beleza? Então, para a gente entender um pouco mais... Ah, não, desculpa. Esse é o deus Horus, que é o da águia. Tá? Então,
cada uma dessas divindades você colocava dentro para que pudesse conservar, e em hieróglifo dizia ao Deus para proteger e receber esse corpo que iria para o outro lado. Tá? Então o que eles faziam? Eles retiravam também o cérebro, porém não em canópticos, porque a inteligência para os egípcios não estava no cérebro. Ah, mas eles estavam errados, professor. Mas nossa, quanto tempo atrás, né? A concepção deles de inteligência era o quê? Era o coração. Então eles consideravam que o coração ele tinha a inteligência, porque você media tudo pelo coração. Para você entender um pouco melhor naquela época o porquê que eles achavam que o coração é o mais importante para o homem e era o único órgão que ficava dentro do corpo, parte do princípio do julgamento, que a gente já vai ver. O julgamento de Osíris, a gente tem algumas representações deles em um livro chamado Livro dos Mortos, que normalmente as pessoas tinham que ter antes de fazer o processo da mumificação, porque é uma narrativa esse Livro dos Mortos. Por exemplo, imagine que eu sou um sacerdote ou uma pessoa comum do Egito e vou fazer uma mumificação minha quando morrer. Eu preciso ter o Livro dos Mortos. O que é esse Livro dos Mortos? Ele vai contar a minha história em vida e o meu processo até eu chegar ao julgamento e esperar ser aprovado, vencer isso, para chegar até Osíris. Então é uma narrativa. Para ficar um pouco melhor, é como se fosse um livro de quadrinhos com a minha imagem escrito em hieróglifo, narrando a minha história com a minha família, com o meu trabalho, com as minhas atitudes, com a minha filosofia de vida, toda desenhada nesse livro dos mortos, a modo que eu chego até o julgamento final, sou aprovado, e aí o que a pessoa se imaginava nesse novo mundo. Tá? Então é mais ou menos isso o livro dos mortos, para a gente entender um pouco melhor essa composição. Tá? Então o que acontece? O corpo, depois de ser retirado todos os órgãos e ficar só o coração, eles preenchiam com linho. Tá? Então colocavam linho a um tipo de, como eu posso dizer para vocês, um tipo de roupa, de tecido que eles colocavam dentro do corpo para encher, para manter real. Porque imagina, eu tirei todos os órgãos, o corpo desce. Então eu coloco um monte de pano ou tecido para não só conseguir, como eu posso dizer para vocês, não só para conseguir drenar o sangue, mas ao mesmo tempo manter o formato original do corpo. Além desse linho, o que eles conseguiam para reconstituir? Eles colocavam sais para preservação, resinas e óleos, tá? E usando isso no morto para que realmente depois de tudo isso, porque esses sais, esse óleo, essa resina não fazia o corpo inchar por dentro e muito menos se deteriorar. Ele acabava preservando o corpo até a chegada, né, pós-julgamento ao mundo dos mortos. Então eles faziam o que? Para finalizar, eles usavam as faixas de linho enrolando esse corpo e colocavam o corpo no sarcófago. Assim se tem uma múmia. Né? Então eles pegavam esse linho final e vai enrolando o corpo com bastante camada para preservar o corpo até o julgamento, até o mundo dos mortos. Beleza, pessoal? Então o que acontece? Inicialmente, a mumificação ela era muito comum entre os faraós, mas depois de um tempo isso vai ganhando tanta repercussão que passa a se popularizar, ou seja, pessoas comuns que viviam no Egito, que acreditavam nessa religiosidade, faziam. Tá? Então a popularidade ela se aumentou muito e aí eles faziam esse ritual da mumificação acreditando na vida pós-morte. E aí você acorda do outro lado e está com o coração. E o interessante é que havia também a reencarnação, porque assim, os egípcios acreditavam que para ser faraó você tinha que ser Deus, que o faraó era um Deus. Entende? Então quando você morre, passa pelo julgamento e você vai para a terra de Osíris, você estará com os deuses, certo? E aí o que acontece? Uma vez na terra de Osíris, você também é um deus, porque você é uma pessoa boa. E é possível que um faraó seja
uma pessoa vindo do mundo dos mortos para a vida terrena, entende? Então por isso que eles acreditavam muito que o faraó é o ponto de equilíbrio, porque ele é a transição entre o mundo do horizonte dos mortos para o mundo terreno. Então a pessoa que foi para lá, para Osíris, ele pode em algum momento reencarnar, e por isso que os órgãos ficavam dentro dos canópticos e o coração dentro do corpo, porque se voltasse à vida para ter esse papel fundamental de manter o equilíbrio no mundo terreno, você teria que escutar o faraó. Então você, se tornando o faraó, poderia conhecer o outro lado e ao mesmo tempo manter esse equilíbrio no mundo para que não haja destruição. Então é a crença mais ou menos do a crença dos egípcios se baseia nessa popularidade. Uma coisa muito interessante é que eles mantinham muito juntamente nos túmulos, nos sarcófagos, né? Os sarcófagos, os túmulos onde se colocava dentro das pirâmides, juntamente com os corpos, joias, alimentos, perfumes e outros objetos da pessoa. Então, por exemplo, se você vai entrar numa pirâmide e tá lá em uma câmara onde tem um túmulo, na porta do túmulo já está escrito basicamente um pouco da vida dessa pessoa para que se receba no mundo dos mortos, e toda interna desse túmulo você narra o trabalho da pessoa, a vida, como foi a vida dela, e tem uma parte que desenha assim, mais ou menos assim, ó, uma cadeira cheia de alimentos, de objetos e de pertences dessa pessoa. Pessoal, uma vez que o corpo foi preservado, o espírito desse morto ele foi preparado. Ele vai até o tribunal de Osíris guiado pelo Anubis, que é o guardião dos mortos, para auxiliar, né, a essa questão da vida pós-morte. Ele contava com o livro dos mortos. Então, ele teria que ter em vida esse livro dos mortos para quando ele fosse, juntamente com o Anubis, apresentasse esse livro. É um processo importantíssimo, né? O que é muito interessante. Você parou para pensar que por que os egípcios sabiam lidar muito bem com a morte? Será que é porque quando eles faziam esses livros e se desligavam do mundo, eles apresentavam também todas as glórias dessas pessoas, nas paredes, nos desenhos, né? Ou seja, você simplesmente não pensa em que aquela pessoa morreu e que agora você não vai ter mais ela. Você pensa no que? Você pensa nas coisas boas que aquela pessoa fez e aonde ela está, né? Então, com uma concepção que ensina um pouco, pelo menos no mundo antigo, em como ver a morte. Tá? Então, esse livro ele é uma espécie de guia para a segunda vida. Nele havia orações de proteção, que havia dentro do livro como algo descrito, né? Conselhos para como ele se portar dentro do tribunal de Osíris, para ele conseguir passar por esse tribunal. E além disso, o livro continha representações de como era a sua jornada para a vida após a morte. Tá? Então, todo esse misticismo criado em papel. Ó, se vocês olharem na página 45, pegar o celular, igual eu vou fazer agora, pegar o celular, mirar com a câmera aqui no QR Code, tá? Ou você baixar o aplicativo do QR Code, se a tua câmera não focalizar, vai diretamente em um link da internet bem interessante, que vai mostrar para vocês esse papiro, tá? Que conta um pouco a história do julgamento, e ele é bem interessante. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, mas você utiliza esse QR Code para acionar o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, esse daqui é o papiro de Ani. Então, ele é uma representação do livro dos mortos segundo Ani, que é esse rapaz aqui. Ele está vestindo trajes e roupas do seu trabalho. Então, normalmente, na representação do papiro, eles colocavam o personagem com as roupas que ele normalmente ele vestia, tá? Isso é importante para a gente compreender. Normalmente, a gente lê da esquerda para a direita. Para você entender um papiro, você tem que observar o olhar dos elementos na sua direção. Então, por exemplo, ó, todos eles estão olhando da esquerda para a direita.
Então a leitura ela acontece da onde? Da esquerda para a direita, tá? Se acontece do papiro ao invés de assim tivesse assim, todos olhando para lá, então você lia da onde? Da direita para a esquerda, tá? Então isso é importante sobre o papiro. Esse Ani ele tem a descrição de todo o seu conhecimento a partir da vida, o que ele realizava, o que ele trabalhava, as suas ações, aqui ó, como um testemunho. Tá? Embaixo tem o desenho dele e em cima tem escrito em hieróglifo um pouco sobre a vida deles. Tá? Então agora eu vou apresentar alguns deuses que eu reconheci aqui para vocês. Então nós temos o deus Horus, nós temos Isis e Néftilis, que é a mulher de Sete, porque elas sempre viviam junto, então elas estão dividindo o mesmo trono, porque sempre uma ajudava a outra. Então quando Isis estava com problemas, ela chamava a sua irmã, que era casada com Sete, que na maioria das vezes é quem gerou o problema para elas. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, deixa eu ver se eu reconheço mais algum. Hathor, que é a deusa que vai atrás de outros deuses quando o deus Ra nasce e pede, né, que eu narrei isso na última aula para vocês. Nós temos também o deus mais forte da mitologia egípcia, que é o deus Ra, que é o deus do sol. Aqui nós temos o deus mais inteligente, que é o deus do conhecimento e também da arte, que é o deus Tote, tá? Que é esse daqui. Aqui nós temos o Devorador de Mortos, que é esse que eu destaquei para vocês, que ele tem a cabeça de crocodilo, a parte superior de leão e a parte inferior do hipopótamo. Nós temos o Anubis, tá? Pra gente entender ali, mais um deus. Nós temos Shai, tá? Essa é a deusa da fé, então ela fica entre a balança. Perceba, o Anubis, que é o deus, o guardião dos mortos, que vai fazer o controle da balança para ver se a pessoa vai ser condenada ou não. Então ele é o que dá origem a esse processo da balança e está do lado da sua pena, né? Que é o que representa a sua ave, o que é muito importante. Então essa pena de mate, que é a pena do avestruz, ela traz uma batalha contra o coração do homem que vai ser julgado. Então eu tenho de um lado a pena de um deus chamado Mate e eu tenho o coração do ser humano. Então o coração ele significa as ações. É claro que se a gente for levar pela lógica, um coração ele sempre vai ser mais pesado que uma pena de avestruz. Porém, qual que é a ideia egípcia? Que o coração é a ação do homem. Entende? Porque ele é a inteligência. Se a inteligência está no coração, então tudo que o homem fez, ele pensou em fazer. Então o coração ele vai dizer qual é a verdade. Se ele é uma pessoa boa, vai ficar equilibrada. Se ele é uma pessoa ruim, vai desequilibrar a ponto de retratar a verdade em vida. Tá? Diante disso, nós temos também outra deusa aqui, ó. Peraí, deixa eu arrumar. Essa deusa é importante porque ela faz a defesa do morto, de todos eles, né? Que é considerada como a deusa do nascimento, que é a Maskhet, deusa egípcia, tá? Importante pra gente ver. E diante disso, nós temos alguns elementos aqui, ó. Por exemplo, nós temos o babuíno. Esse babuíno em cima da balança, tá? Ele fica no topo da balança. Esse animal, ele representa alguns deuses. Ele é, por exemplo, o Tote. Ele é uma representação animal do deus Tote. Lembrando, quem que é o deus Tote? A gente tem o deus Tote aqui, ó. Esse é a personificação humana do Tote. E aqui nós temos a personificação do animal. Né? Então ele tem a missão de informar imparcialmente o peso do coração de Eni. Então ele fica em cima da balança para poder ver para qual lado está pendendo. Se é para ir ao reino de Osíris ou se é para ser devorado. Tá? Então nós temos a representação do mesmo Deus em dois lugares diferentes. Beleza? Perceba que entre a balança nós temos um sarcófago. Um sarcófago, tá? Onde supostamente
foi depositado o falecido, né? O homem que foi mumificado, que é o Ani. Em cima nós temos outro objeto que é bem interessante, que é a alma de Ani. Então esse pássaro com a cabeça humana aparece na cena do julgamento para representar para representar a alma de Ani. Então nós temos o animal que é livre, a alma tem essa característica, né? E a cabeça do morto, né? Do Ani. Tanto é que se você comparar ambos, você vai perceber que tem uma semelhança da cabeça, né? Com o animal. Então ali representa a alma que está aguardando. Então nós temos a fé, nós temos alguém que vai auxiliar no julgamento do Ani, a sua defesa, que é a deusa do nascimento, e nós temos também a deusa da fortuna atrás, perceba que tem duas, ó, uma aqui, outra lá. E nós temos a alma do Ani ao lado. O deus Tote, Anubis cuidando da balança para ver o julgamento, e por fim o decreto final do Tote para dizer se vai para Osíris ou se vai ser devorado. Outra coisa importante é a mesinha que eu disse a vocês. A mesinha ela fica aqui, ó. Quer ver? Ó. Com alimento, bebida, oferenda, tá? Essa oferenda ela tem dois objetivos. A primeira, né, compartilhar o morto com os deuses, para que ele possa ser recebido naquele lugar, e também os objetos, que é para ele utilizar juntamente aos deuses junto com os deuses do Osíris, né, que estariam junto com Osíris. Beleza? Então aqui é uma oferenda a todos esses deuses para que aceite esse mortal ao paraíso, podemos dizer assim. Beleza, pessoal? Bom, fica o convite, caso vocês tenham interesse de ver um pouco mais sobre esse papiro, sobre essa ideia do julgamento. Isso daqui tem inclusive no Museu Egípcio de Curitiba. Tem uma representação e uma vasta documentação sobre os egípcios. Pena que em isolamento está fechado. Mas mais para frente, caso tenha interesse sobre a cultura egípcia e religião, fica a critério de vocês de visitar. Vale a pena. Inclusive, eles abriram uma parte que é só de Tutankhamon, né? Mas existem várias partes lá que é bem interessante para fazer a visita. Bom, pessoal, na sexta-feira eu postei para vocês essa atividade avaliativa aqui, referente, né, à avaliação 2. E tem o objetivo que é o seguinte: vocês vão destacar fotos, vocês vão tirar foto da apostila ou do caderno para enviar para mim atividades que já foram realizadas. Então, toda aula que nós temos, eu passo uma atividade para vocês fazerem no final. E aí, o que eu fiz? Eu selecionei algumas para vocês me enviarem, tá? Primeiro, eu fiz uma tabelinha aqui, ó, para facilitar para vocês do que vocês vão ter que me entregar. Então, ó, atividades referente à aula 1. O que é sobre essa aula 1? No caderno de vocês, vocês responderam perguntas sobre fontes históricas, diferentes formas de calendário, artifícios utilizados pelos historiadores para reescrever a história, arqueologia, pintura rupestre, teoria evolucionista e criacionista. Tá? Tem na aula 1. Ah, mas eu não lembro da aula 1, professor. Tá, no Classroom, a primeira postagem que eu fiz foi revisão da aula 1, 2 e 3. Se você for nesse primeiro post, vai ter o arquivo inteiro da aula 1, 2 e 3 que vocês podem acessar, tá? Mandei também atividades sobre o período paleolítico. Essa atividade sobre o período paleolítico e neolítico foi referente à aula 2. Eu pedi para vocês assistirem o filme Croods e identificar cenas do filme que destaque característica paleolítica e neolítica. Então é um resumo do filme, destacando partes que mostram o paleolítico e o neolítico dentro do filme, tá? Diante disso, as atividades que eu pedi da apostila sobre paleolítico e neolítico são referentes à página 29 e 30. E sobre as atividades das primeiras civilizações, são referentes à página 35, 40, 41 e 43. Beleza, pessoal?
Bom, é só isso. Para quem não tem o material da atividade 1, eu coloquei aqui, ó, em arquivo, em anexo. Aqui nesse anexo tem a atividade da aula 1. Então essas perguntas que eu pedi aqui estão aqui. Beleza? Detalhe importante, hoje não terá atividade, eu não vou passar. Porque como eu passei na sexta atividade avaliativa, quero que vocês, depois desse vídeo, vejam, verifiquem se vocês fizeram e o que faltar, eu gostaria que vocês começassem a fazer. Beleza, pessoal? Só volto a ter atividade novamente sobre esse conteúdo na semana que vem, na próxima terça, porque quinta, como vocês têm que me entregar até esse horário, eu não passarei também a atividade. Quero que vocês realizem aqui. Beleza, pessoal? Bom, agradeço pela paciência, espero que tenham gostado do vídeo. Percebi que só 15 pessoas viram lá na visualização do YouTube. Espero que vocês assistam com mais tempo, porque pesquisei, usei alguns textos de faculdade, alguns artifícios para que vocês pudessem entender o lado egípcio e também ver algumas informações que são bem interessantes. Beleza? Fica aí uma pergunta para vocês refletirem. A relação de vida pós-morte para os egípcios, será que tem alguma consideração parecida com o que a gente pensa no mundo contemporâneo? Por exemplo, o catolicismo, as igrejas protestantes e evangélicas. Será que alguma delas tem alguma coisa semelhante? Não precisa ser tudo, mas alguma coisa em comum? É isso que eu queria que vocês refletissem apenas hoje, beleza? Pra gente perceber que talvez tenha alguma coisa que, né, possa resistir todos esses séculos que se passou da sociedade egípcia. Beleza, pessoal? Bom, um abraço para vocês, tudo de bom, até a próxima aula.